É sobre a crise do Estado que nós vamos falar agora. Justamente sobre essa crise que mobiliza o governo Sartori a apresentar um plano para garantir a adesão ao regime de recuperação fiscal. Rosane de Oliveira, estamos recebendo aqui no estúdio o secretário Fábio Branco, chefe da Casa Civil, junto com o secretário de Comunicação do Rio Grande do Sul, Kleber Benvenil. Bom dia, secretários. Secretário Fábio Branco, de que forma, que milagre o senhor vai fazer para conseguir convencer os deputados, 28 deputados dos 56 da Assembleia, de que esse plano é essencial para tirar o Rio Grande do Sul do atoleiro? Bom dia, Rosana. Bom dia ao Escola, meu colega Kleber e a todos os ouvintes. Rosana, na verdade, nós não estamos trabalhando com um milagre, né? Nós estamos trabalhando com uma necessidade, né? Hoje, nós estamos apresentando o caminho para a recuperação que o Estado precisa, seja ele equilíbrio fiscal, equilíbrio econômico, autoestima do Estado do Rio Grande do Sul, que o Estado possa ser novamente e ter a capacidade de investimentos em áreas essenciais e que nós possamos voltar a ter um protagonismo positivo, né? Que ao longo dessa nossa história nós temos muita coisa a contar, boas, mas que infelizmente nos últimos anos, talvez por falta de coragem, por algumas irresponsabilidades, nós chegamos na pior crise que o Estado atravessou na sua história, claro, juntando uma crise no Brasil, juntando tudo aquilo que eu digo que é difícil cair tudo ao mesmo tempo. Infelizmente, coube aqui ao governador Sartori a tomar essas decisões corajosas, amargas, mas necessárias. Então, esse tema que nós estamos levantando e esses projetos que vão ser encaminhados e esse plano de recuperação que foi apresentado, que isso é uma oportunidade que o Rio Grande do Sul está tendo. Eu acho que isso é o principal que a sociedade tem que entender, porque se nós não tivermos a capacidade de entender que nós estamos vivendo uma maior crise e que esse é o caminho da recuperação nos próximos anos, isso nós estamos apresentando um plano de 3 anos. Bom, se a economia recuperar, né, se der uma situação melhor, isso pode ser trabalhado e discutido de outros mecanismos, de outra maneira. Se ela piorar, tu tem a capacidade de poder alongar também a oportunidade de, num primeiro momento, que o plano de recuperação fiscal possibilita ao Estado do Rio Grande do Sul, é melhorar o fluxo de caixa, que hoje estão vendo, terminou o dinheiro, não tem mágica. No melhor dos cenários para o governo, né, vamos supor, consegue aprovar na Assembleia Legislativa essa proposta. A partir de quando o Estado sairia desse atoleiro financeiro em que está metido, secretário? Por uma decisão também corajosa do governador Sartori, também está juntando, né, estão juntando os dois processos mais importantes, estrutural e um divisor de águas para o Rio Grande do Sul, que é a adesão, que é fundamental porque o Estado já demonstrou pelo seu fluxo de caixa que não tem capacidade de honrar os seus compromissos, porque o Estado ficou muito maior que a sua receita, e com honrar aquilo que é também obrigação, as obrigações, seja de financiamentos ou principalmente as dívidas que nós temos, que é a dívida maior com a dívida da União. Esses dois processos que eu digo, que a decisão da venda das ações do Banrisul, as vendas ordinárias que vão ser agora vendidas no início de dezembro, né? Um processo que está em andamento, está previsto aí até a primeira quinzena de dezembro o fechamento desse processo. Se ele for bem sucedido, que é o que nós esperamos, estamos torcendo para que isso ocorra, e a adesão ao plano de recuperação, nós vamos fechar o ano, Escola, numa situação totalmente diferente do que nós vivemos desde que se assumiu o governo, né? Em janeiro de 2015, o governador Sartori foi para todos os cantos do Estado dizer que o Estado estava quebrado. Alguns deles não acreditavam, até achavam, né, que isso era uma estratégia de governo, dizendo porque está assumindo e está querendo colocar a responsabilidade, mas de maneira corajosa. Foi o primeiro governador que demonstrou que o Estado quebrou, que nós teremos que tomar medidas amargas, difíceis, doloridas e até antipopulares, e que ao longo do seu primeiro ato já foi: extinguimos, né, de 29 secretarias para 17 secretarias, a não ocupação, o enxugamento da máquina, a extinção de empresas que perderam sua finalidade e que foram empurrando com a barriga, onerando o Estado,
não resolvendo o problema do Estado e o Estado perdendo seu foco daquilo que é sua responsabilidade. Saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e social. O Estado perdeu a sua capacidade e nós estamos, se não enfrentar essa realidade e não ter essas decisões, nós vamos só agravar o problema. Quando o governador diz que ele está tomando essas decisões, essas atitudes, pensando nas futuras gerações e principalmente no próximo governo, porque se nós não tomarmos essa adesão do plano de recuperação, principalmente, e claro que para este final de ano, e aí colocando um pouquinho do cenário, nós vamos fechar o mês de dezembro num cenário bem melhor. Quando eu digo bem melhor, porque depois de 24, 23 meses de salários atrasados, dando certo essas duas operações, nós não vamos atrasar mais salário, e que não é só o mês de dezembro. Dezembro já. Mas deixa eu detalhar uma coisa com o senhor. Mês básico, dezembro. E aí sim, a partir da sua capacidade de um fluxo de caixa que vai melhorar, com o não pagamento da dívida e com a entrada desses recursos, mesmo sabendo que esses recursos do Banrisul, eles não podem ser aplicados na sua totalidade no custeio, isso tem que ser investimento, mas tu vai tirar dinheiro daquilo que está previsto com o Tesouro, tu vai botar trocar as dotações, né, de investimento para custeio, mas tu vai melhorar o fluxo de caixa hoje que o Estado não tem para os compromissos. Nós estamos falando em pessoal, mas nós temos aí uma parcela que está também sendo penalizada, que são os municípios, que são os hospitais, que são os convênios que o Estado e os compromissos que o Estado tem, que infelizmente vai fazendo. Em cada mês, olha, tu não paga esse mês essa parcela para poder jogar. Então é uma engenharia que infelizmente tem que se fazer, mas que a partir dessa decisão, mês de dezembro cheio, e aí não só o ano que vem, eu acho que essa decisão, a partir dos próximos meses, se tiverem responsabilidade, vai conseguir ter realmente as contas, principalmente um fluxo de caixa, dando as condições dos compromissos mensais. Secretário, eu tenho lembrado aqui sempre que, na verdade, a dívida não está sendo paga. Graças à liminar do ministro Marco Aurélio, a dívida já não está sendo paga. Portanto, nós não temos um ingresso de mais 300 milhões no caixa. O que nós poderíamos ter é, se a liminar for revogada e não aderir ao regime de recuperação, sim, um desembolso maior de 300 e poucos milhões. Mas, nesse momento, não é dinheiro novo que entra no caixa. A salvação para pagamento dos salários em dia não é, no primeiro momento, o acordo de recuperação fiscal. É o sucesso da operação do Banrisul. Para entrar mais dinheiro, o governo vai ter que tomar empréstimos. E está se falando aqui em tomar empréstimos de até 9 bilhões de reais. Também empréstimos, pelo que se conhece da história, não é uma coisa que se chega assim, aderiu ao regime de recuperação fiscal, vai lá no banco e toma um empréstimo. Tem todo um processo de elaboração desses projetos. Vocês têm a expectativa de tomar esses empréstimos para quê e em quanto tempo? Só colocar, Rosane, eu acho que foi importante tu citar. Quanto foi também importante a decisão do governador de entrar na justiça e antecipar esse não pagamento da dívida, demonstrando que ele está tomando todas as atitudes para aderir ao plano de recuperação, até porque senão a situação estava muito mais agravada, né? Então praticamente aí eu acho que há 5 meses sem pagar essa dívida, já teríamos entrado no colapso, já juntado as folhas, a situação muito mais agravada que hoje nós estamos. Esse ingresso de recurso novo, né, que vai possibilitar fazer, ele já está elencado para isso. Para que vai ser os recursos? Ele vai ser para pagamento, que é aquela obrigação, nós temos uma obrigatoriedade de até 2020 fazer o pagamento dos precatórios. Isso é uma decisão, o Estado não tem como fazer. Está sendo discutido no Congresso a possibilidade do alongamento dessa dívida dos precatórios por mais alguns anos, que não está definido, não está decidido, mas o Estado tem que se preparar para aquilo que é a sua obrigação e honrar os seus compromissos, principalmente com o Judiciário e aquilo que nós temos acordado e tratado. O restante dos recursos, se necessário, eu acho que isso que é importante, não quer dizer que vai tirar, ele vai possibilitar ter investimento em infraestrutura. O Estado não vai ter como crescer, e nós estamos falando numa pauta aqui difícil, que é a diminuição do Estado, né, o enxugamento da máquina, mas chega uma hora que tu não tem mais o que tirar. Claro o senhor considera esse o ponto mais difícil de ser negociado na Assembleia? Nós já vimos no ano passado, no final do ano,
uma discussão, uma longa discussão, noites e noites seguidas de discussão e dias seguidos de discussão com muito embate dentro e fora da Assembleia. O senhor prevê o mesmo clima nesse ano ou até mais acalorado? Eu acredito que pela oposição, sim. Né? A gente não espera diferente, infelizmente. Até porque a situação que o Estado atravessa hoje, nós deveríamos pensar na eleição quando for o período da eleição. Até porque muitos levam esse tema muito mais para o lado político, porque estão preocupados com a eleição do ano que vem, do que efetivamente com a crise que nós estamos atravessando. E talvez por sempre essa grenalização, ou essa preocupação com a eleição futura, é que nós chegamos nessa equação que nós chegamos, o Estado quebrou. Vejo, né, principalmente nos partidos hoje com mais responsabilidades, ou aqueles que fazem parte da base, ou aqueles que ainda não fazem parte da base, mas têm uma preocupação com o futuro do Estado do Rio Grande do Sul, um ambiente melhor para se tratar, para se discutir esse tema, porque hoje se viu que só vem se agravando. O Estado está apresentando um caminho para a recuperação do Estado nos próximos 3 anos. Então e nós não temos plano B. Eu acho que são 2 temas importantes que eu agradeço o espaço e a oportunidade aqui de discutir, porque se tivesse outra oportunidade, até mesmo já tinham apresentado. Até porque as soluções que apresentam, elas são utópicas, né? São coisas não realizáveis, são discussões demagógicas. Isso inclui aquelas 5 propostas do Sindifisco, que é feita por funcionários públicos do Estado? Total. Eu já escutei, já discuti com eles, nós estamos abertos ao diálogo, até porque quando eu ainda mexi com o presidente, quando me apresentaram um ofício dizendo que tem a solução financeira, eu digo, nós estamos aqui há praticamente 3 anos no governo. Ou nós somos tão incompetentes assim, que eu não acredito nisso, até porque o governador corajoso, determinado e uma equipe qualificada e que não tem ninguém lá brincando, ou vamos discutir. Eu acho que a melhor maneira que tem de enfrentar isso é na mesa. A primeira atitude que estão querendo é colocar mais gente, né? Nós precisamos de 600 funcionários a mais para melhorar a receita. Hoje nós temos tecnologia, né? Nós temos ferramentas importantes de gestão que eles melhoram muito mais e a eficiência. Hoje está demonstrado. O governo do Estado está batendo o recorde de cobrança de sonegadores. Claro que tem coisas que são dívidas podres, né? Que às vezes tu bota tudo no pacote. Está falando da dívida ativa. Como um todo, né? Como um todo. Então, se a primeira ferramenta é nós inchar mais o Estado, para mim não é uma solução tão criativa com uma solução tão emergencial. Quanto também na condição que eu vejo batendo muito a Lei Candir, que o Estado já pagou a dívida. O governador Sartori tem enfrentado isso, né, e colocado esse tema como importante, mas também nós temos que ser realistas. Tanto a condição do pagamento dos juros, né? O Estado já pagou essa dívida, o Estado não pode, mas já está discutido esse tema e tem um grande avanço que se teve já, né? Que essas possibilidades da renegociação da dívida, da adesão ao plano de recuperação fiscal, nós já estamos reduzindo isso, já está sendo beneficiado, só falta aderir, que é a diminuição do juro de 6% para 4% e o indexador, que se isso representa no fluxo de caixa da antecipação para 2013, que a lei permite, e o alongamento da dívida até a sua conclusão, de 22 bilhões que o Estado hoje já vai se beneficiar. 22 bilhões é de fluxos de caixa, possibilitando o Estado a encontrar esse equilíbrio fiscal. Secretário, deixa eu puxar a nossa discussão para onde ela vai ter repercussão imediata, para o nosso ouvinte entender. Esse plano de recuperação fiscal que o governo está apresentando prevê uma série de medidas, ele é muito complexo e amplo, mas uma delas diz respeito ao fim do desconto para o bom motorista, aquele que não tem multa, ganha desconto no seu IPVA. No ano de 2016, o desconto previsto pela lei deu aos motoristas gaúchos, ou o Estado abriu mão de cobrar dos motoristas gaúchos quase 110 milhões de reais. Não é um retrocesso em relação a um benefício que foi dado e que teve bons resultados, secretário? As estatísticas estão aí para mostrar isso? Não, eu acredito que os resultados são importantes. O que nós temos que ter em mente é a realidade que o Estado atravessa, né? Todos os benefícios são importantes e uma discussão ampla. Então nós estamos pegando este item, mas nós temos elencado outros tantos itens, né, que é um pouco de cada um,
que nós vamos conseguir ter o equilíbrio. Porque esse atinge assim 99% do nosso público, né? Claro. Quem tem carro, né? Na verdade, eu também. Sim, eu também. Então, nós estamos colocando. Todos nós aqui no estúdio. Essa medida também, secretário, a gente questiona porque assim, ela atinge, é uma medida simpática, é um projeto que ganhou a adesão da população. E, ao mesmo tempo, as pessoas dizem, vão tirar do bom motorista, que isso ajudou as pessoas a serem mais cuidadosas no trânsito, isso salva vidas, mas não tiram dos grandes. Esse é o comentário que as pessoas mais fazem aqui. Dos grandes não tiram. Agora, vão tirar a isenção a isenção não, que não é isenção nenhuma. Aquele desconto que é um prêmio para o motorista. Só para colocar que, desde o início, né, que foi apresentado essas medidas, de extinções, de diminuição da máquina pública, de todos os setores estão afetados. Tem um projeto na Assembleia Legislativa que não conseguimos votar, não por interesse. O governo do Estado tem interesse em discutir, já colocamos em pauta, não tivemos êxito, e nós temos que respeitar a Assembleia Legislativa, os deputados, que é a diminuição de até 30% do corte do crédito presumido, quando entra um pouquinho de cada um ter o seu aperto. No própria lei, na adesão ao plano de recuperação fiscal, tem a obrigatoriedade de cortar 10% dos incentivos também, que está previsto ali, que estão sendo consolidados e que precisam também ser discutidos. Então, é importante? É importante. Agora nós temos que entender se isso, esse benefício que eu acho que enquanto talvez justo, que tem uma adesão muito grande, mas o Estado precisa ter a sua recuperação para ter capacidade de investimento nas áreas essenciais. Investimento em segurança pública, em educação, em infraestrutura, em segurança. Esses temas é que o governador está enfrentando e dando o caminho para que o Estado tenha essa capacidade de pensar. Se nós começarmos a pensar pontualmente um a um, nós não vamos conseguir chegar nesse equilíbrio fiscal e econômico a curto prazo. Quanto mais tempo nós alongarmos essa discussão, mais danoso e mais prejudicial à sociedade gaúcha, e vão continuar, infelizmente, sendo protagonista negativo, que é o que a gente tem feito ao longo do tempo. Nós nos orgulhamos sempre pela nossa história, nós nos orgulhamos por aquilo que nós construímos, mas nós temos que olhar o futuro. Se nós não olhar o futuro, nós vamos pagar muito caro este preço. Nós temos 5 minutos ainda, Rosane. Outra sensação que se tem, secretário, é que vender o patrimônio, no caso, para pagar essas contas, ou fazer a adesão ao regime de recuperação fiscal poderá criar nos governantes a ideia de que, bom, agora a situação melhorou e volta à gastança, quase como se uma pessoa, comparando com uma família, vendesse a geladeira para continuar pagando um mordomo. Que garantia o cidadão do Rio Grande do Sul tem de que, feito esse ajuste, que vai ter contrapartidas bem duras em matéria de ajuste fiscal, né? Daqui a pouco nós não teremos um afrouxamento que vai, ali adiante, resultar em novos déficits sem que se tenha o que vender para pagar a conta. Primeiro, Rosane, eu acho que eu queria colocar essas medidas duras e as vendas das empresas é o enfrentamento da crise que elas vivem. Só por uma lembrança que eu acho que é importante, o governador Sartori enviou para a Assembleia da retirada do plebiscito dessas empresas, até nem tinha ainda a possibilidade do plano de recuperação fiscal. Por que isso? Primeiro, que estava sangrando, outra, porque precisava enfrentar a sua crise, até porque isso, se não for enfrentado, vamos pagar ali na frente também. Nós temos essas empresas da CE hoje, uma dívida consolidada da CE hoje, cerca de 3 bilhões. Ela não vale isso hoje que ela tem. Se nós não enfrentar, ela só vai se agravar. Aí tem mais, a CRM, a Sulgás, e até mesmo essa discussão de outras que nós temos que fazer esse enfrentamento, se vale a pena ficar na mão do Estado ou o Estado ser um bom fiscalizador e não puder. A preocupação do governador, e eu acho que te respondendo, eu acho que vai bem, por que o governador enviou uma lei de responsabilidade gaúcha? Porque primeiro, ela é mais dura que a lei de responsabilidade estadual, ela evita governos irresponsáveis, como o passado, que deu o aumento e não pagou, e hoje o governador Sartori que está pagando esses aumentos que nós tivemos na área da segurança, pontualmente. Só para citar, se não tivesse dado, eu não estou dando no mérito, eu acho que é justo o aumento, a área de segurança é importante, é estratégico, mas se não tivesse dado o aumento, hoje os salários não estariam atrasados. O governador hoje está pagando e decidiu aumentar e continuar pagando porque entende que é importante a área da segurança e honrou aquilo que a Assembleia tinha aprovado. Mas o diferencial dessa lei de responsabilidade estadual, ela tem um item, fora a irresponsabilidade que vai deixar de existir, ela tem um item que é importante. Quando encontrar o equilíbrio econômico,
que possivelmente, com tudo dando certo, nós vamos chegar o ano que vem com esse equilíbrio, então nós não vamos ter um déficit mais. A cada R$1 que vai ter de incremento de receita, 75% desse R$1, ele tem que obrigatoriamente ir para investimento e 25% para custeio. Então, já te respondendo que vão ter limitadores e limitantes legais que não vão poder, daqui a um pouco, achar que a bonança, e aí como foi, a dizer, não, agora nós resolvemos todos os problemas e nós vamos voltar de novo a ter empresa pública, a ter custeio maior, poder só olhar para dentro e esquecer de 11,3 milhões de habitantes. E essa lei possibilita daqui para frente, claro que se continuar com essa lei, e por isso que o governador Sartori criou essa lei e enviou essa lei, para também já pensando no futuro do estado do Rio Grande do Sul. Rosane. Agora, para a gente encerrar, porque nosso tempo está se esgotando, vamos detalhar para os ouvintes quais são os compromissos que o Estado assume, quais são as contrapartidas para aderir ao regime de recuperação fiscal. Os ouvintes perguntam, o salário dos servidores vai ficar mesmo congelado por 3 anos, que já está congelado há 3 anos? Não, não vai ficar congelado. Hoje a lei permite, né, a Constituição garante o direito da reposição da inflação. Mas então, que não tem sido dada porque o Estado não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, e vai continuar. Isso é uma realidade financeira. Como é que nós vamos conseguir pensar no futuro em dar reposição? Seja em 3 anos, ou seja em 4, ou seja em 1, ou seja em quantos anos? É aderindo ao plano de recuperação, que é a condição que o Estado vai ter de diminuir esse déficit e o equilíbrio fiscal financeiro para os próximos anos. Então, isso é uma tese que está vencida por nós. Isso não tem na lei que é proibido a dar aumentos. Então, isso está garantido. Mas aumento real tem na lei? Aumento real, sim. Eu estou colocando sempre o direito do cidadão daquilo que é a Constituição, a reposição da inflação, que é um direito do cidadão garantido pela Constituição. As nomeações também que estão colocando que vai ficar congelado, e inclusive nos outros poderes também, né? Então isso não afeta ninguém, a todos. Então todos os poderes têm a condição. Por vacância ou por necessidade de poder, pode fazer nomeações. Claro que em áreas essenciais, né? Isso é obrigado, mas também não proíbe em qualquer outra área. Existindo a vacância, ele pode ser preenchido. Vacância por saída do funcionário ou por aposentadoria? Por aposentadoria, ou até mesmo por hoje os quadros também estão vagos, então tem o número de funcionários em cada carreira que ele possa ser ocupado também. Bom, 8h59, nós temos aí várias questões ainda, mas o nosso tempo está esgotado, estamos sobre a hora. Secretário, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui, secretário Kleber Benvenil também, da comunicação. Obrigado pela atenção e eu acho que nós vamos conversar várias vezes ainda antes até o fim do ano. Eu agradeço, eu estou à disposição, a equipe está à disposição, porque eu acho que isso é importante, o espaço nobre que nós estamos ocupando, a grande audiência que tem. Infelizmente não podemos falar sobre a segurança, que eu acho que hoje alguns projetos importantes também para melhorar a qualidade. Mas deixamos para os colegas dos próximos programas. Mas tá bem, mas eu fico à disposição, agradeço a oportunidade aí, sempre uma alegria. Tá certo, muito obrigado.